Vivemos num mundo que as pessoas estão muito preocupadas em ter, muito mais do que saber, ser, amar e outras situações a mais, outros verbinhos a mais. Mas o ter, possuir, tomar posse, isso está na cabeça de todo mundo, está na linguagem de todo mundo. Isso preocupa, porque afinal de contas, não foi para isso que nós nascemos. Tantas teologias são inventadas, são criadas, mas poucas são aquelas que são realmente eficazes para aquilo que nós precisamos na nossa vida. É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Fica aí. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, eu sou o professor Frederico Carvalho e vamos conversar com você um pouquinho sobre essas teologias que surgem cada vez mais por aí, principalmente a teologia da libertação, né? Mas nem tanto ela, mas mais ainda a teologia da fartura, né? Da condição financeira do dinheiro. Eu fico pensando por que os grandes sábios da humanidade, os grandes filósofos, os grandes nomes, né, desde a antiguidade, essas pessoas não amealhavam muito dinheiro, muito pelo contrário, elas viviam com aquilo que tinham e muitas vezes recebiam auxílio para se manter. Hoje ninguém quer pensar nisso, né? Hoje todo mundo quer ter muito, quer possuir muito e, se der, mais ainda. Não para viver, mas para manter-se vivo durante muito tempo, a própria pessoa, a sua família e todos mais. E são coisas que a gente precisa pesar, colocar na balança o tempo todo para saber se são as melhores ou não, se nós estamos tomando posições corretas ou não. Hoje nós falamos muito na teologia da prosperidade, porque Deus dará. Se você fizer a sua parte, Deus vai dar e vai lhe dar muito. E se usa muito a parábola dos talentos para explicar isso. Tá, então eu vou passar para vocês agora a leitura da parábola dos talentos para que a gente possa entender o que é. A parábola dos talentos, Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 ao 30. Um homem, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e ao outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10,
Pois a quem tem, mais será dado, e terá uma grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois bem, quando se fala em talentos, não se fala exatamente em dinheiro quando se está na Bíblia, quando se está no Evangelho. O que se pretende lembrar são as virtudes. As virtudes. Então, a gente precisa pensar nisso. A gente tem mais quando oferece mais, quando divide mais, quando movimenta mais. E nossos talentos pessoais podem ser a caridade, a fé, o respeito, a admiração, a consideração, o amor. Tudo isso é parte dos talentos. São os talentos que nós temos e que precisamos conservar e precisamos multiplicar da melhor forma possível. Ninguém fala que a gente precisa ter 10 medidas de ouro e conseguir outras 10. Ninguém fala isso. Fala que tudo aquilo que a gente tem de bom oferecido pelo dono da messe, que é nosso Senhor, que é Deus, nosso Pai, se foi oferecido, a gente precisa utilizar da melhor maneira possível. E isso é que às vezes a gente esquece, isso que às vezes a gente deixa correr. E isso não é bom para nós nem para ninguém. Resultado, nós precisamos ter muita atenção aos nossos talentos. Nós precisamos ter muita atenção a tanta especificação, tanta falação que as pessoas trazem com relação à prosperidade, à teologia da prosperidade. Prosperar não é absolutamente ser rico. Prosperar não é absolutamente ter dinheiro, bens, casas, carros, imóveis em tudo quanto é lugar. Não, isso não é sinônimo de prosperar, pelo menos não para aquela pessoa que realmente tem intenções mais coerentes, intenções de melhoria de vida, no sentido real de vida. Porque a grande vida não é essa que a gente vive. Aqui é a vida material, é quando a gente está na Terra, fazendo o estágio da gente aqui na Terra, ou os estágios na Terra, porque há religiões que acham que é uma vez só, há religiões que acham que são várias vezes. Isso pouco importa. O que importa é que os talentos que Deus nos deu, Ele multiplica. Os bons talentos, os bons pensamentos, a oração constante, o respeito à individualidade de cada um, a consideração, o objetivo não para que você angarie, mas que você permita e ajude para que todos consigam. Esse é o verdadeiro objetivo. A salvação é algo pessoal, mas você pode, com um sorriso, com uma palavra, com um bom dia, com um olhar, você pode transformar a pessoa, você pode mudar a pessoa e talvez puxá-la para essa salvação tão desejada, tão querida, tão pensada. Então, não fique parado aí, ou apenas ouvindo o papo de um e de outro, que dizem, não, se você fizer essa oração, você vai ter prosperidade. Se você seguir esse caminho, a sua vida vai prosperar. Você vai ver que você vai ter muito, você vai ter condição de viver uma vida opulenta. Não corra atrás disso. Isso é bobagem. Isso não leva você a nada. Sabe por quê? Porque o túmulo tira. Não que o túmulo seja mal, mas é a regra. O que é daqui, o que é da carne, fica na carne. O que é do seu corpo, do seu uso corpóreo, fica no seu corpo. Fica no seu uso corpóreo. Não vai ser levado para depois. Bom, mas eu não acredito no depois. Bom, aí é outra história. Acho que seria interessante começar a acreditar. Prosperar
é fazer da sua vida o melhor, fazer da sua vida alguma coisa que permita que você se orgulhe das suas obras, dos seus atos, dos seus pensamentos. Você passa uma pessoa diferente de você e você consiga não criticá-la. Você consiga respeitá-la como ela é. Porque nós todos somos diferentes fisicamente uns dos outros. Não tem ninguém com a mesma impressão digital. Não tem ninguém com a mesma carga genética. As cargas podem ser até parecidas, mas não são idênticas. E isso a gente precisa entender de uma vez por todas. Ou a gente quer prosperidade interior, que é a que vale, é aquela que oferece o máximo aos seus irmãos, antes mesmo de oferecer a si próprio. E tem a prosperidade exterior, que você amealha e não oferece nada a ninguém. Quando oferece, é em condição de esmola. E Deus não nos dá esmola. Deus não nos oferece esmola. Ele nos oferece o seu amor, Ele nos oferece o seu perdão, Ele nos oferece a sua misericórdia, Ele nos oferece o seu respeito. Tanto que a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É o quê? É porque nós somos idênticos a Deus fisicamente? Não. Mas nós temos a semente dele. Nós temos a base de Deus. Nós temos conhecimento, pelo menos em parte, dos sentimentos, do raciocínio, e que muitas vezes nós não utilizamos. Nós deixamos para lá, nós esquecemos, nós temos facilidade de esquecer das pessoas, nós temos facilidade de não dar importância a elas. Acabou o seu tempo na minha vida, você não existe mais. Não é assim que as coisas acontecem. Acreditem, há mais pessoas que já morreram do que pessoas que estão aqui nesse momento. Então nós temos que fazer um esforço muito grande, um esforço sobre-humano para melhorar, e melhorar muito. Minha amiga, meu amigo, pensem muito sobre a questão da prosperidade. É mais fácil que um camelo passe pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Camelo não é o animal, camelo é um fio. É um fio difícil de colocar na agulha. Não quer dizer que o rico não vá para o reino dos céus, não é nada disso. Quer dizer que dá trabalho. Tá? É mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha. Um fio grosso, um fio difícil, trabalhoso, passar pelo fio da agulha. Do que um rico passar para o reino dos céus, não porque ele não possa, mas porque é uma provação muito grande ser rico. Quando você é rico, muitas vezes você se esquece da sua origem, muitas vezes você esquece das pessoas que precisam de você. Isso absolutamente não tem nada a ver com a teologia da prosperidade. Prosperidade é outra coisa. Prosperidade é você, o pouco que tem, oferecer. Prosperidade é você viver feliz com aquilo que você tem. Porque tem gente que absolutamente não se sente bem com o que tem. E às vezes é bastante, hein? É muito mais do que muita gente. Eu gostaria que você pensasse nisso, que você analisasse isso. E que se você gostou desse vídeo, você, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e toque o sininho para receber notificações. Um abraço para você e até a próxima, se Deus quiser.